querido pastor da obra Shalom. Que alegria poder partilhar com vocês sobre os conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos que são uma via, um caminho certo para o céu, para a eternidade. Os conselhos evangélicos que nos antecipam os bens da eternidade. Já podemos viver a graça do céu aqui na terra por meio dessa vivência da pobreza, da obediência e da castidade, onde os conselhos evangélicos, eles ordenam, eles põem uma ordem interior que nós viveremos no céu, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas potências, a potência interior do nosso ser, todas elas vão estar voltadas para Deus com perfeição. E nós podemos aqui na terra já trilhar esse caminho de purificação, de adesão. O conselho evangélico, os conselhos evangélicos têm a sua base na vivência cristológica. Nós não vivemos por um desejo de perfeição pessoal. Vemos em outras religiões que até se tem, de certa forma, uma vivência semelhante, análoga à pobreza, à obediência e à castidade. Você pode ver, por exemplo, os monges budistas que vão vivendo realidades semelhantes. Porém, na religião católica, na religião cristã, nós o vivemos não por uma perfeição pessoal, mas para nos assemelharmos a Jesus, que escolheu essa via, que escolheu esse caminho. Porque essa via pode nos assemelhar a Ele, que é o pobre, o obediente e o casto. Então nós vamos ver que existem 3 aspectos que eu gostaria de ressaltar para vocês sobre a vivência dos conselhos evangélicos. Um aspecto que é sacrificial, que é redentor e que é missionário. Nesse primeiro ponto, sacrificial, é um sacrifício a vivência dos conselhos evangélicos, por mais que eles sejam vividos por amor, e justamente porque são vividos por amor a Deus, eles representam essa oblação, esse tornar-se vítima, essa renúncia de algo em vista de um bem maior, em vista de um bem supremo. Ele renuncia não somente um mal, como por exemplo, as concupiscências que existem dentro de nós, o desejo exacerbado, o desejo ruim, inclinado para o mal, que nos habita pela condição do pecado original, mas ele renuncia também a bens lícitos por um bem maior, porque compreendemos que Deus, Ele é o grande bem. Então ele traz esse aspecto de renúncia, esse aspecto de oblação, esse aspecto de sacrifício. E justamente porque ele é sacrificial, ele é também redentor. Jesus, ele assume na sua carne as tentações, ele se torna pecado na cruz para redimir o homem. E ele inicia a sua missão, nós vemos em Lucas 4, que é uma das passagens que eu gosto muito de rezar, de ler e de meditar sobre os conselhos evangélicos, onde Jesus ele vai vivendo ali as tentações próprias próprias do ser humano, próprios daqueles que trazem em si o pecado original, e vai vivendo por essa vivência dos conselhos evangélicos, desse não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, de não adorar, de não se prostrar diante dos bens do mundo e de não pôr a Deus à prova, que é a obediência também, que é a submissão a Deus e a sua vontade. Então traz esse aspecto redentor que redime em nós essas faltas, essas falhas, essa mancha do pecado. Também é missionário, justamente porque Jesus inicia a sua missão vivendo os conselhos evangélicos. Ele viveu, claro, isso é óbvio, desde a sua encarnação. A sua encarnação é conselho evangélico, porque ele se despoja do seu ser igual a Deus, ele se faz pobre, ele com a sua pobreza nos enriquece, o pobre de Belém. Então ele já nasce na vivência dos conselhos evangélicos, mas no início da sua vida pública, ele se permite ser tentado, ele é conduzido ao deserto, se permite ser tentado e por isso sai com a força e com a potência missionária. É por isso que vai se dizer de Jesus que ele tem autoridade
que ele não prega como os demais, mas ele pregava como quem tem a autoridade. Essa autoridade que também é dada pela vivência dos conselhos evangélicos. O mundo também espera de nós a vivência dos conselhos evangélicos, de sermos pobres, obedientes e castos. Por mais que tenhamos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos limites, nós podemos suplicar ao Espírito que ele também nos conduza ao deserto, porque essa condução ao deserto não é somente para sermos tentados, mas para vencermos. Jesus, ele sai dali verdadeiramente como vencedor, vencedor do mal, vencedor do inimigo, e na cruz ele vence o mal de uma vez por todas. E nessa vivência dos conselhos evangélicos nós nos tornamos também vencedores. Na pobreza nós vivemos, experimentamos e gozamos do bem absoluto que é Deus, e por isso damos esse testemunho que todos os bens da terra passam e só Deus basta, e só Deus é e basta. Na obediência, nós nos colocamos à prova sabendo que nós não podemos ser juízes de nós mesmos, que nós precisamos viver o santo desconfiar-se de si, o desconfiar das próprias intenções e por isso submeter a outras pessoas mais sábias e mais experientes do que nós. Isso é uma prova de amor a Deus também, dizendo que só a Deus é dado o conhecimento do bem e do mal e não eu, né, que muitas vezes me avoro em conhecer o bem e o mal para minha própria vida e para a vida de outras. Então essa submissão, essa obediência e a castidade que esse coração íntegro de todas as potências da potência mais forte que existe no homem, que é a potência do amar e do ser amado, que é colocado também diante de Deus e que se experimenta que se pode amar a Deus sobre todas as coisas e amar nele todas as coisas, amar por ele todas as coisas, né? Então é uma breve palavra. Então é essa experiência que nós somos chamados a viver de uma oferta sacrificial, redentora e missionária. Que Deus te dê a graça da vivência dos conselhos evangélicos nesse tempo, hoje e sempre. Que esses conselhos evangélicos te preparem para a vivência da eternidade do céu. Deus abençoe. Shalom.